Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Hoje nós estamos conversando sobre pessoas positivas e pessoas negativas e o que tudo isso pode causar no nosso dia a dia ou então na nossa vida também. Quais são as consequências que essas opções aí que a gente tem, que é a opção de ser positivo ou a opção de ser negativo, pode trazer para a nossa vida. Nós temos várias participações aqui do nosso WhatsApp e a próxima delas é o seguinte: a pessoa deixou um depoimento pra gente. No livro O Segredo, eles abordam muito o poder do pensamento e a criação da realidade, como a psicologia aborda essa questão. Então, existem livros, né, que nos trazem mais para perto assim, das questões. Exatamente. Como eu já falei anteriormente, a nossa mente ela tem um grande poder. Né? Então, assim, da forma que você se imagina, que você pensa, isso vai refletir na tua vida. E o livro O Segredo, ele vem trazendo isso, o que você pensa atrai. Né? Então, se você pensa coisas positivas, vai atrair coisas positivas. Ao contrário, se você pensa negativo, você vai atrair coisas negativas. Então, assim, da forma que você pensa, você vai direcionar a sua vida. Se as pessoas imaginassem o poder que tem do seu pensar sobre a sua vida, elas pensariam um pouquinho mais em controlar os seus pensamentos de uma forma saudável para poder ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes as pessoas elas se fecham, elas se isolam, e isso pode causar uma depressão e aí acarreta outros tipos de problema. Nós temos mais uma participação aqui do Moisés Silva e ele diz o seguinte: se 9 pessoas lhe elogiarem durante todo o dia, você ficará com a sua autoestima lá em cima. Mas se no final do dia uma pessoa disser que você tá feia, gorda e com cara de doente, isso derruba tudo que antes falaram. Isso é fato na vida de muitas pessoas hoje em dia. Exatamente, aquilo que nós já conversamos anteriormente. Tudo deu certo durante o teu dia, você conquistou seus ideais, você conseguiu cumprir as suas metas do dia. Mas no final do dia aconteceu uma coisinha ruim, você vai tomar aquilo como verdade. Mas aí como que a gente faz? Você pensa em 3 coisas boas que aconteceram, né? E segura aquilo, toma aquilo como verdade. E aquela negativa, você acaba colocando assim de lado. Não dá muita importância, não dá muita ênfase. O que tem de acontecer é da gente dar ênfase para as coisas ruins, para aquilo que não foi, aquele elogio que não foi muito bom, aquela crítica. Então, dá sempre ênfase às coisas boas, né? Pelo menos 3 acontecem no teu dia. Agora vamos lá, quais são as consequências que tudo isso pode provocar na vida de uma pessoa? Assim, mesmo a gente já falou sobre o dia a dia, que pode deixar aquela pessoa sempre com um pensamento negativo, que pode ser que você não acredite que você vai alcançar todas as suas metas e tudo mais. Mas, de um modo geral e mais amplo, quais são as consequências que, por exemplo, a negatividade ou então a presença da negatividade constantemente na nossa vida pode provocar? Exatamente. A energia negativa, ela te contagia. De repente você chega num lugar, você vem toda animada, toda contente, aí tem uma pessoa negativa lá e já te contagia. Isso não é legal, né? E aí, para as pessoas que vivem nesse estado de negatividade, elas podem acabar desenvolvendo uma depressão, uma distimia, que é aquela pessoa que não sente prazer na vida, é aquela pessoa que tem sentimento recorrente de pessimismo, de negatividade. E essa pessoa ela vai precisar de um tratamento, né? Para poder sair desse estado de pessimismo, de derrota. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. É necessário que as pessoas negativas ouçam músicas românticas, nacionais e internacionais na hora de dormir? Ajudam a vencer situações difíceis? Na verdade, você precisa alimentar a sua mente de coisas boas. Se aquela música vai te trazer um estado de melancolia, de tristeza, bom nem ouvir, né? Você precisa alimentar sua mente de coisas boas. Por exemplo, ouve uma música onde vai te colocar pensamentos positivos, uma música reflexiva, onde você vai tirar uma boa lição daquilo que aconteceu no teu dia. Então, assim, não ouve músicas que vão te levar para a tristeza, para a melancolia, que não é legal. Valsemir Queiroz de Moura, aqui lá de Porto Velho, tem uma pergunta. Como lidar com uma pessoa que não tem autocontrole e que só pensa negativo? Nossa, essa pessoa ela vai precisar de um tratamento, né, de um acompanhamento. Porque é muito difícil a pessoa ela aceitar o estado que ela está. E para aquela pessoa que está do lado, vai chegar um momento que ela vai se cansar de estar lidando
com a negatividade do outro. E antes que isso possa contagiar e a pessoa também entrar nesse estado, é melhor sugerir para essa pessoa procurar um tratamento, procurar uma ajuda, até ela perceber que ela precisa também. É bem difícil lidar com pessoas assim. Toda essa negatividade, todo esse ar pesado que a gente está falando que a negatividade provoca e tudo mais, pode trazer outras doenças, pode levar a pessoa a ter outras doenças e de repente até doenças físicas? Sim, como nós já falamos, a nossa mente ela tem um grande poder. Se você fica imaginando, você fica pensando em coisas ruins, em doenças, o seu corpo ele vai absorver isso, o seu físico ele absorve. Então, pode ocasionar também doenças físicas, assim como as emocionais também. E a gente sempre fala aqui também sobre as doenças psicossomáticas, né? Então, querendo ou não, exatamente. isso pode acabar acontecendo por causa de um estado da pessoa. Exatamente, isso mesmo. No caso, claro. Claro que se você foi negativo uma vez no seu dia, na sua vida, você não vai adquirir nenhuma doença, né, gente? A gente precisa colocar bem claro que existem aquelas pessoas que vivem esse estado de negatividade e existem aquelas que passam por um momento de negatividade. Existe essa diferença. Existem aquelas que vivem, que acabam até desenvolvendo uma distemia, que é a questão de você não sentir prazer na vida, viver todo o tempo na negatividade. Essas pessoas precisam de tratamento. E existem aquelas que aconteceu uma coisa ruim, você tem aquele pensamento negativo, substitui por um positivo e leva a vida adiante. Então, a gente tem que se construir. Exatamente. Conforme o tempo passa. Exatamente. As pessoas positivas são pessoas mais sorridentes ou isso é um mito? Na verdade, as pessoas positivas, elas estão bem consigo mesmo, né? Então, assim, elas vão emanar alegria, elas vão emanar uma energia positiva. Por mais que tudo não esteja legal, ela vai estar sempre sorridente, confiante, otimista, né? Essa é uma característica da pessoa positiva. Pode estar tudo ruim, mas ela está rindo para ti, ela está com esperança de dias melhores e que as coisas vão passar. E de certa forma isso não é ruim, porque, querendo ou não, ela está guardando, né, internalizando tudo aquilo que de ruim, digamos assim, que ela esteja sentindo. Porque é interessante a gente trazer também que a pessoa que é positiva, não significa que a pessoa que é positiva não sofra. Ela sofre tanto quanto a negativa, as coisas ruins que a vida proporciona, ou enfim, que acontece no dia a dia, né? Então, por exemplo, se um acidente acontecer entre uma pessoa positiva e uma pessoa negativa, não significa que a positiva não vai sofrer por isso, mas ela não vai, de repente, externalizar. Essa dificuldade de externalizar não pode ser um problema também porque ela está somando tudo aquilo para ela? Talvez não. É a forma como ela encara as dificuldades, é a forma como ela encara o infortúnio que acontece, né? Ela encara de uma forma, tudo bem, aconteceu, a vida segue. Ao contrário de algumas pessoas que acabam realmente introjetando essa questão e vai adoecendo realmente. Mas aquelas que realmente, poxa, aconteceu, bola para frente. É a forma como a pessoa encara as situações adversas. É a forma como ela lidar, como ela tira boas lições daquele infortúnio, daquela situação adversa. Isso depende muito da pessoa, como ela vai encarar tudo isso. Aquelas pessoas que já são negativas, né? Que tem uma quantidade de negatividade, digamos assim, que tem essa característica. Elas podem ter adquirido essa característica depois de alguma coisa que aconteceu, de repente uma fatalidade, um trauma, qualquer coisa que tenha acontecido na vida que transformou essa pessoa numa pessoa negativa, ou isso já é uma característica genética, ou então uma característica desde muito cedo que essa pessoa adquire e que ao longo do tempo ou ela modifica para o contrário, né, no caso do ruim para o bom, ou ela permanece sempre sendo positiva, no caso se ela tiver nascido com esse tipo de característica. Existem casos que após algum trauma a pessoa acaba realmente desenvolvendo esse pensamento, esse hábito de pensar negativamente. Existem outros que não, que ela já vem com essas crenças negativas desde lá da infância. E acontece casos de pessoas que têm ganhos secundários em ficar nessa posição de coitadinho, entendeu? Então, acontece muito isso. Poxa, coitado do fulano, tudo dá errado para ele. Então, ele tem ganhos secundários, ele tem atenção, as pessoas sentem dó dele, é aquilo que a pessoa quer. Então, existem essas diferenças. Então, isso é muito importante também. Significa que a pessoa que quer ser coitada, né, digamos assim, a pessoa que quer sempre se aproveitar desse tipo de condição,
ela vai somatizando tudo aquilo que vai acontecendo de negativo, justamente para quando sentar alguém e perguntar, oi, tudo bem? Aí ela vai despejar toda a negatividade ali, tudo aquilo que deu errado, que é para essa pessoa sentir pena daquilo que aconteceu. Exatamente. Tem um olhar assim, poxa, coitado do fulano, aconteceu isso com ele, poxa vida. Ao contrário das outras pessoas que pensam positivo, né? Aconteceu comigo, poxa, aconteceu, mas eu vou dar a volta por cima. Nós recebemos uma reflexão do Moisés que é muito interessante. Diz assim, se o boi soubesse a força que ele tem, com certeza não ficaria preso atrás de algumas varinhas feitas como curral. Se as pessoas soubessem como são especiais e únicas, elas não seriam levadas e alienadas facilmente por coisas bobas e fúteis. Nossa, é muito profundo isso. Porque, na verdade, nós temos um grande poder de mudar a nossa história, de fazer com que a nossa vida seja melhor. Né? Então, assim, nós temos o poder, nós somos autores da nossa vida, das nossas condições de ir para frente, de fazer a diferença realmente na nossa vida. Ao contrário daquelas pessoas, como nós já falamos, que ficam na posição de coitado, de inferior, de pessimista. Isso não é legal. Bom, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, eu preciso daquelas dicas, de dicas assim valiosas para as pessoas que são negativas, porque a gente entendeu aqui no nosso bate-papo hoje que o problema, gente, é ser negativo. É melhor que você seja positivo ao invés de ser negativo. Então, para as pessoas que estão nessa condição, mas que querem modificar isso, que querem ser mais positivos conforme o tempo vai passando, o que precisa ser feito no dia a dia? Então, no dia a dia, você realmente tirar... Poxa, meu dia deu tudo errado. Existe alguma coisa que foi boa. Alguma coisa ali deu certo. Então, no final do dia, você faz uma reflexão das coisas boas que aconteceram. Não dá muita ênfase para as coisas negativas, mas para as coisas boas que aconteceram. Faz essa higiene da mente, né? A higiene do sono. Faz essa substituição dos pensamentos negativos por positivos. Poxa, por que isso aconteceu? Isso aconteceu para eu aprender o quê? Sempre fazer essa reflexão. Esse pensamento, ele vai me levar a algum lugar, ele vai me ajudar. Então, você vai fazer essa reflexão para poder ir substituindo os pensamentos negativos pelos positivos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. O nosso intervalo é bem rapidinho, você não precisa sair daí e você pode continuar enviando todas as suas participações para a gente. Lembrando que 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção, que está sempre na sua telinha, que é para você não perder a oportunidade de participar. A gente volta já já.